Agora vamos para o tema Justiça. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 17 de maio o julgamento de duas ações que contestam regras do Marco Civil da Internet e miram as redes sociais. O ponto central dos dois processos é a discussão sobre a validade do artigo 19. Ele determina que as plataformas somente poderão ser responsabilizadas civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros se não cumprirem decisão judicial. O artigo 19 estabelece o seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após decisão judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. O Supremo também vai discutir a possibilidade de decisões judiciais permitirem o bloqueio de serviços de mensagens pela internet, como o WhatsApp e o Telegram. Rosa Weber marcou a data após os relatores dos recursos, ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, liberarem os processos para julgamento. Ana, chama atenção, destacar nesse artigo 19 o início, que diz o seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Quer dizer, esse artigo que pode receber uma nova interpretação pelo Supremo. A Constituição está recebendo uma nova interpretação todos os dias. Todos os dias, a Constituição, o artigo 5º, que fala sobre nossas liberdades, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, o indulto presidencial sofreu uma outra interpretação. Esqueçam a Constituição. Interpretação agora é a caneta, do que os ministros querem decidir. Então, o que vai acontecer daqui para frente, e nós estamos falando aqui todo santo dia, uma ditadura do judiciário, não temos mais leis, não temos mais um norte jurídico, não temos mais processo legal, não temos mais sistema de defesa, não temos investigações, acabou. E quem vai parar essa insanidade toda? Quem vai parar? Rodrigo Pacheco, que está de olho numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, está ali mendigando para o Lula uma indicação ao Supremo Tribunal Federal? Não vai fazer nada. Vai deixar as inconstitucionalidades dos ministros do Supremo, dessa composição do Supremo, pavimentar esse caminho ativista militante. O STF vai matar no peito tudo aquilo que os nossos legisladores, eleitos pelo povo, não quiserem passar, não quiserem discutir, ou derrotas que o governo pode sofrer no Congresso, derrotas justas, É ali que é o campo, é ali que a bola é jogada, no Congresso, na Câmara, no Senado. Mas se a bola ali não faz o gol que o Supremo quer fazer, ou que o Lula quer fazer, o Supremo vai matar no peito, vai cavar o pênalti. E nós estamos no escuro. A quem nós vamos recorrer? O problema dessa ladainha que eles colocam no documento é decisão judicial específica, danos por terceiros. A gente sabe muito bem que quando eles jogam essas palavras dessa maneira, tudo pode ser encaixado em danos por terceiros, em decisão judicial específica, porque por mais que eles escrevam decisão judicial específica, nós temos Rodrigo Constantino, a Bárbara do Te Atualizei, o Paulo Figueiredo, o próprio nosso querido Guilherme Fiuza, com as redes sociais bloqueadas, sem saber o que fizeram. Então, a decisão judicial específica funciona por um lado. Eu vou derrubar a sua rede social e você não vai saber por quê. Eu não sei mais a quem recorrer, Paula. Estamos num momento muito complicado no Brasil.
Cris, esse julgamento no STF, marcado para o próximo dia 17 de maio, vai se debruçar sobre assuntos extremamente importantes, né, como a liberdade de expressão, artigo 19 do Marco Civil da Internet, e também vai discutir a possibilidade de decisões judiciais bloquearem serviços aí de Telegram ou de Instagram, também serviços de mensagens instantâneas, né? Vamos lá, se a gente estivesse falando no mundo ideal, né, no mundo em que, no Brasil ideal, no Brasil em que se respeita as leis, a Constituição, esse julgamento aí deveria ter ocorrido tão logo aprovaram o Marco Civil da Internet, que está em vigor há anos. Foi amplamente discutido no Legislativo. Se ele tinha um artigo que fosse, o artigo 19, inconstitucional, isso já deveria ter gerado alguma demanda anterior e uma exigência de urgência no STF. Aí ficam anos e anos, pegam um processo específico de alguém que foi injuriado, difamado ou caluniado, que são crimes que já existem no nosso Código Penal, não precisa de nova lei, não precisa de pele da censura, já existe essa regulação contra quem se excede na sua liberdade de expressão, e se o ofendido recorrer à justiça, o ofensor paga, vai ser condenado, desde que se prove, obviamente, a ofensa, vai ser condenado e vai pagar, não é crime passível de prisão. E ali, voltando ao Código Civil da Internet, que está em julgamento agora, né, no tal do artigo 19, especificamente, veja a preocupação do legislador, o cuidado que o Congresso Nacional teve quando votou, quando colocou em votação, em discussão, e votou e chegou ao texto final aprovado do Marco Civil da Internet, artigo 19, começa assim, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial não tomar providências. Então, o legislador teve cuidado, vamos colocar bem claro aqui, para que no futuro, eventualmente, se algum mais com um espírito mais tirânico aí quiser tentar implantar algo parecido com censura no Brasil, já esteja bem claro aqui no artigo que não pode censurar provedor de internet, não pode censurar rede social, só porque um usuário do serviço lá se excedeu na sua liberdade de expressão. O ofendido, voltando ao que eu falava antes, o ofendido vai lá na justiça, processa por calúnia, injúria e difamação, o ofensor responde judicialmente. A plataforma pode ter, como parte, né, do processo, pode ser até obrigada a revelar a identidade daquele ofensor, porque eles muitas vezes, os que gostam de ofender os outros na internet, usam perfis anônimos, com fotos anônimas, ou com um perfilzinho, né, de vingador, né, com imagenzinha de desenho animado, e aí a plataforma de internet revela quem é aquela pessoa e ela vai ser condenada. Aí, se ela for condenada e tiver que apagar os posts e não apagar, aí sim entra a punição para o provedor. Olha, teve ordem judicial, não houve aqui o respeito à ordem judicial, vai pagar. É isso. Aí chega no STF num momento, e aí o timing é que a gente deve questionar, né? Num momento em que a censura está para ser implantada no Brasil, em que esse próprio tribunal está ditando regras que não existem no nosso Código Penal e na nossa Constituição para redes sociais e aplicativos de mensagens retirarem do ar opiniões próprias, são empresas emitindo sua própria opinião, e publicarem opiniões contrárias ao que elas pensam. Então está tudo errado. Eu acho que, mais uma vez, a gente precisa citar o nome do senador Rodrigo Pacheco, na condição de presidente do Senado. O Senado tinha que estar de olho nessas irregularidades, porque é o Senado que é o legislativo que fiscaliza o judiciário e não está cumprindo o seu papel constitucional de fiscalizar o judiciário. E Rodrigo Pacheco, como presidente, é o mais omisso de todos nesse caso. Então, a nossa revolta deve partir primeiro para cima de quem não fiscaliza, porque se houvesse fiscal, não haveria esse abuso. Augusto, a Cris chamou a atenção para um ponto interessante, que é o timing desse julgamento, desse artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vai ocorrer no próximo dia 17 de maio. Ocorre justamente depois do adiamento do projeto de lei 2630. O ministro Dias Toffoli, certo, esse projeto estava lá na gaveta e ele resolveu liberar para julgamento. Bom, nenhum parceiro do Lula, nenhum simpatizante do Lula é contra o que está tentando fazer ou fazendo o STF. É estranho, né? Entre as centenas
de punidos pelo STF nos últimos 4 anos, não há um único simpatizante do Lula. É bom anotar esses dados pelo seguinte, que fica estabelecido que petista não mente, lulista não mente. Mente quem é contrário às posições que eles defendem. Ou não defendem porque não convém falar em público, né? Defendem secretamente. É o seguinte, resumindo, o Congresso faz a lei. Esta lei, por exemplo, o Marco Civil da Internet foi aprovada pelo Congresso, é lei. Interpretação é uma coisa. Aliás, essa lei não permite interpretações tão criativas. Eles estão querendo anular uma lei do Congresso e isso é ilegal. Toda lei feita pelo Supremo, estou me referindo a isto, é fazer lei, não é interpretar, repito, está tudo muito claro. Eles têm que interpretar coisas obscuras. Agora, aqui está com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Eles estão atacando de novo os ministros, a liberdade de expressão e atropelando as atribuições de outro poder. Cabe ao Congresso, a Câmara já começou a agir com mais altivez. Os sinais de altivez, pelo menos alguns vêm vindo de lá. O Senado precisa começar a agir assim. Cabe aos parlamentares dizer o que começaram a dizer, repito, alguns deputados, o seguinte: o Supremo não tem que se intrometer nisso. O Congresso aprova a lei e ponto final. O Supremo não tem o direito de legislar. O Supremo julga, e julga segundo as suas atribuições. Não julga qualquer um, julga quem tem foro especial. Eles dão palpite em tudo, em tudo. E, de novo, quem vai decidir o que é bom e o que é ruim para ser divulgado? É muita pretensão, eles estão superando a imaginação de romancistas, aí, cineastas, que foram fundo nessa devassa, né, do funcionamento de um regime autoritário. Está na cara que eles querem acabar com a liberdade de expressão. E está garantida essa liberdade pela Constituição. Então, o Congresso que trate de cumprir o seu papel e o povo que comece a se preparar para exigir nas ruas o que não é ilegal, que a sua vontade seja feita. É um poder, nesse caso aí, nesse embate, um poder é formado por representantes do povo, eleitos. O outro é formado por advogados indicados pelo presidente da República. Então, como todo poder emana do povo, segundo a Constituição, que cumpre ao STF seguir e garantir que seja cumprida, segundo a Constituição, é a Câmara que decide e não o Judiciário. Ana, quer complementar com um comentário a respeito desse julgamento que vai ser realizado no próximo dia 17? Sim, Paula, quero complementar e pegar esse gancho aí do Augusto sobre o STF legislando, porque isso não afeta a gente só agora, nesse julgamento que pode regular as redes sociais, né? Isso dá uma abertura para o Supremo para legislar em absolutamente tudo, né? A Agenda 2030 está aí, batendo na porta. O Barroso já disse, né, que o Supremo Tribunal Federal está engajado com a Agenda 2030 e dentro dessa Agenda 2030 está exatamente o ativismo judicial, porque legisladores escutam os seus eleitores. Então, olhando num futuro médio a longo prazo, é perigoso demais isso, porque eles vão legislar sobre tudo: aborto, drogas, racismo, homofobia,
liberação de outras coisas, né? Que não vamos adentrar aí a um debate honesto dentro da sociedade, né? Um debate público, intelectualmente honesto. É um perigo enorme isso para o futuro, enorme. Aqui nos Estados Unidos, uma canetada de 1974 de uma Suprema Corte, uma composição ativista, uma Suprema Corte americana, a Suprema Corte americana, que legislou, colocando na Constituição aí uma emenda sobre o direito ao aborto, foi um caos, né? Só foi revertido isso o ano passado. E a Suprema Corte do ano passado, né, agora com maioria constitucionalista, fez o quê? Devolveu, os estados decidem, mas é uma situação, né, uma estrutura da República aqui diferente. No Brasil, a gente não vai ter isso. Não tem devolução para os estados, eles sim debater, as populações dos estados debaterem o que eles querem. No Brasil vem tudo de cima, vem tudo de Brasília, e o STF vai legislar. Esqueçam, o Congresso vai ser praticamente inexistente. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pra Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pra Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pra Nobis da Vitae Gold.